Olá pessoal, tudo bem? A TV Leges dessa semana volta a debater um tema que ganhou as ruas de todo o país. Manifestantes querem a redução nas tarifas de transporte, pedem revisão dos gastos excessivos com a Copa e também se mobilizaram para combater a corrupção. O fato é que os brasileiros não aguentam mais o sistema político do jeito que está. E é por isso que a TV Leges vai debater justamente sobre a reforma política. Como resposta às manifestações populares, o Poder Executivo entregou esta semana uma proposta ao Congresso Nacional sobre o plebiscito da reforma política. Neste documento, 5 temas importantes foram abordados: o atual modelo do sistema eleitoral, financiamento das campanhas, suplência dos parlamentares, coligações partidárias e o voto secreto no parlamento. Para comentar sobre este assunto, nós convidamos um parlamentar que acompanha bem de perto essas tramitações relacionadas no Congresso Nacional, o deputado federal Marcos Pestana, de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, deputado. Prazer estar aqui. Bom, vamos começar com esse clima de insatisfação que a gente vê nas ruas. Como é que o senhor analisa esse momento da história do país e essa necessidade de mudanças que se tem hoje no parlamento? As manifestações que explodiram, essa onda de indignação e cidadania que explodiu nas ruas de forma inovadora e surpreendente, porque ninguém previu isso, nenhum instituto de pesquisa, nenhum serviço de inteligência, nenhuma direção partidária. Isso explodiu, era uma panela de pressão que estava aí debaixo do tapete, ninguém percebeu, achava que estava tudo bem, céu de brigadeiro, mar de rosas, e aí isso explodiu na rua, mostrando um divórcio entre quem representa a sociedade, as instituições, o Congresso, a Presidente da República e a base da sociedade, principalmente a juventude. Então, esse é um puxão de orelha que as elites levaram, é um cartão amarelo que o sistema representativo. Agora, temos que ter claro o seguinte: democracia pressupõe eleição, voto, partido e instituições, e uma Constituição democrática. Não adianta querer inventar a roda, a democracia direta não é possível. Então, tratemos de discutir como modernizar, aperfeiçoar e aprofundar a democracia no Brasil. E daí veio à tona, deputada, essa questão da consulta popular, a realização de um plebiscito. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu estou muito surpreso com tudo que está acontecendo. Eu fui membro ativo da Comissão Especial de Reforma Política na Câmara dos Deputados. No final, restaram o nosso Dom Quixote, o relator Henrique Fontana, e um núcleo de 5 ou 6 deputados que tentou manter a chama acesa, depois de 2 anos de trabalho, consultas nas regiões, audiências públicas na Câmara, uma discussão profunda, e não conseguimos. Era o Dom Quixote, o relator, e o Armata de Brancaleone, que eram os deputados, os 5 ou 6 que ainda acreditavam na reforma política. E o Palácio do Planalto e a presidente Dilma não moveram uma palha pela reforma política. Pelo contrário, foi uma omissão. E nós sabemos que o presidencialismo no Brasil é forte. O parlamento funciona sob a coordenação e o comando político da presidência da República. A única contribuição que a presidente Dilma deu foi um parágrafo no seu discurso de posse. Nunca mais falou no assunto. Me surpreende que depois desse susto, a queda de popularidade, venham com essa tese sem uma discussão qualificada de quais são as perguntas. Antes de avançar nas respostas, nós temos que ver, primeiro, essa reforma é um modismo ou uma necessidade do país e da sociedade? Eu acho que é uma necessidade, por isso lutei tanto pela reforma política. E para que serve? Nós temos que perguntar quais são as necessidades do ponto de vista da sociedade. Primeiro, aproximar a sociedade da representação política. Eu tenho dados de pesquisa, 70% das pessoas, 7 em cada 10, não lembram o nome do deputado 2 anos depois da eleição. Quem não lembra o nome é porque não controla, não fiscaliza, não acompanha. Se for perguntar, então, como o seu deputado votou em tal projeto, no Código Florestal, no Imposto da Saúde ou no salário mínimo, aí 95% não tem a menor noção. Então, esse sistema é ruim. Porque o mais importante é que os representantes tenham elos, tenham links claros com a base que eles representam, a sociedade. Isso não acontece no nosso sistema. Segundo, eu costumo dizer, e sempre disse na Comissão da Reforma Política, que o sistema de financiamento nosso é uma humilhação para quem é honesto
e a porta da corrupção para quem não é honesto. Pois é, justamente nesse sentido que eu gostaria de perguntar, então, quais são essas alterações necessárias nesse momento para que podem favorecer a transparência e a igualdade entre os candidatos e essa aproximação junto ao eleitorado? Nós temos que, além desses dois objetivos, também fortalecer os partidos, que hoje o sistema fragiliza os partidos, põe os iguais para competir e não os diferentes, e também melhorar a governabilidade. Você fortalecendo os partidos, melhorando o sistema eleitoral, você melhora a governabilidade e acaba com esse negócio do dano que se recebe. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, você tem maioria e minoria. Aqui não, o sistema gera um calendoscópio meio anárquico, onde lá na Câmara é cada cabeça uma sentença. Então o que nós precisamos fazer? E essa é uma matéria complexa, não é em 40 dias, a toque de caixa, num plebiscito oportunista, porque eu me sinto lesado por essa proposta. E detalhe, sai caro para os cofres públicos. Claro, né? Mas a democracia tem um custo, o problema é como fazer, porque são questões extremamente complexas. Um plebiscito, lembremos bem, o plebiscito do desarmamento, nós achamos que o desarmamento ia ganhar e perdeu. Porque teve uma campanha publicitária bem feita que induziu as pessoas, a meu juízo, ao erro, mas maioria é maioria. Então é preciso muito cuidado, porque é uma questão central. E aí nós precisamos, eu defendo, existem vários sistemas funcionando no mundo afora. O nosso é uma jabuticaba inventada, a jabuticaba só dá no Brasil, o nosso sistema é uma jabuticaba, só tem aqui. Você tem o distrital puro, que é o que funciona nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, que você divide os estados em territórios. Então, por exemplo, em Minas Gerais, meu estado, em vez de você competir, correr o estado inteiro, que tem um território do tamanho da França e da Espanha, atrás de 14 milhões de votos, você seria representante de um distrito de 250 mil eleitores. E você teria elos profundos, porque na hora que eu votasse aqui representando o meu distrito, os adversários que eu derrotei iriam para as ruas. Olha lá, nosso deputado, como é que votou no salário mínimo, no imposto da saúde? Eu teria que ir para as rádios, fazer reuniões na região. Hoje isso é impossível. Um deputado em São Paulo disputa 28 milhões de votos. Em Minas Gerais, a gente disputa 14 milhões de votos. É uma insanidade. Estados como Pará, Bahia, Amazônia, que tem o Amazonas, que tem um território imenso, é uma insanidade. Você tem o distrital misto, que é o que eu defendo, tipo alemão. Metade das cadeiras, em tese, tem filigranas que não dá tempo para aprofundar aqui, mas em tese, metade das cadeiras vai para os distritos e metade para a lista. Tem o sistema de lista fechadas que funciona em Portugal e Espanha, mas que a população não é simpática, porque acha que, apesar de não lembrar o nome, na hora que fala assim, vão te tirar o direito de você escolher, 2 anos depois esquece o nome, mas a população fala assim, não, eu quero escolher o meu deputado. Então, assim, na hora que fala a lista fechada, lá os indignados, os jovens da Espanha, uma das causas dele é contra a lista fechada. Mas é um sistema melhor que hoje é o nosso. Eu sou pelo distrital misto, que eu acho depois da Segunda Guerra, a social-democracia e a democracia cristã na Alemanha, a democracia cristã defendia o distrital puro e a social-democracia o proporcional. Eles fizeram uma síntese querendo combinar as qualidades, as melhores características dos dois sistemas. Do ponto de vista do financiamento, você tem vários modelos. Tem o financiamento público exclusivo, tem o financiamento misto, como é hoje. O governo paga boa parte das despesas da justiça eleitoral, o horário eleitoral, que a gente chama de gratuito não tem nada, porque as TVs são ressarcidas com renúncia fiscal. Tem o fundo partidário, que é público, mas tem o financiamento privado. E aí, no financiamento privado, exclusivo ou misto, você tem a discussão sobre pessoas jurídicas e pessoas físicas. Aí se fala o seguinte, não, vamos proibir as empresas de doar, só pode as pessoas doarem até certo limite. Mas não é uma tradição brasileira. Eu acho muito simpático o sistema, para que não haja influência empresarial. Mas eu já tentei fazer uma campanha assim e foi um retumbante fracasso, porque eu mandei
milhares de cartas para amigos, advogados, médicos, economistas, pessoas que poderiam contribuir pouquinho. Eu queria fazer uma campanha pulverizada e foi um absoluto fracasso. Ninguém quis contribuir. Porque não é. O Obama, por exemplo, as campanhas nos Estados Unidos, doações de pessoas físicas, pequenas doações pela internet, elas bombam, elas fazem volume. Mas não é uma cultura brasileira, quem sabe será no futuro. Então, assim, são temas muito complexos, tem outros. Tem gente que defende o processo de recall, de questionamento, de renovação, confirmação do mandato. Isso é possível no distrital. Tem questões, por exemplo, do voto voluntário ou obrigatório. Tem questões como, por exemplo, a coincidência de mandatos. Nós vamos continuar com a eleição de 2 em 2 anos. Então, são aspectos muito complexos. Claro, dá para discutir isso no plebiscito, né, deputado? Não, eu acho que o povo, a gente não pode nunca subestimar a capacidade de compreensão do povo, só que teria que ter um processo pedagógico. Eu acho que essa tirada, as ruas, nós vamos propor uma série de coisas, as ruas não estavam pedindo reforma política. Eu estudo reforma política, tenho uns 15 anos, escrevo artigos e tudo, sou um apaixonado pelo tema. Acho necessário fazer. Então, assim, eu acredito que, na verdade, os temas que levaram o pessoal para a rua, a população, que fizeram a presidente Dilma despencar nas pesquisas de opinião, na verdade, foram transporte coletivo, qualidade na saúde, qualidade na educação, corrupção. Então eu vou sugerir, vamos pôr nesse plebiscito se a população concorda com os 12% federais para a saúde. Vamos propor o plebiscito para a população optar se vamos investir os 50 bilhões de reais no trem-bala ou nos metrôs das capitais. Vamos decidir se nós vamos reorganizar a educação no país e a carreira de médicos. Vamos botar questões mais concretas, porque o que levou as pessoas à rua é a qualidade de vida. E, por último, é claro que eu sou um deputado de oposição, mas é inédito, acabei de falar isso na Câmara, é inédito, eu nunca vi presidente da República manda, decide, age, opera as coisas. Eu nunca vi dar palpite, assim, uma mensagem ao Congresso, dando uma série de sugestões. O Congresso sabe o seu papel e tal, é impulsionado pelas ruas, ele vai processar isso, mas, na verdade, isso está funcionando com válvula de escape. O Datafolha, recentemente publicado, a pesquisa revelou que a presidente Dilma despencou 30 pontos na sua aprovação, e despencou na intenção de voto. Os candidatos de oposição, Marina Silva, Aécio Neves, Eduardo Campos, se aproximaram, deixando claramente que aquela ideia que a eleição de 2014 já estava resolvida, isso era uma ideia equivocada, o jogo está aberto, e eu acho que a presidente Dilma, na verdade, a expectativa da população era respostas efetivas para as questões substanciais para o cotidiano das pessoas. Era saúde, educação, inflação, corrupção, isso que não era reforma política. Mas nós vamos nos debruçar agora esses próximos dias, próximas semanas, lá no Congresso, as lideranças, os partidos vão discutir. É uma temeridade fazer, para fazer uma consulta popular, o processo pedagógico de esclarecimento tem que ser muito grande. Tá certo, então eu agradeço a presença, a participação do deputado federal de Minas Gerais, Marcos Pestana. Afinal de contas, é um assunto extremamente intenso, extenso e complexo, mas no próximo bloco a gente volta a falar desse assunto. Até já!